convidar alguém para ouvir a mensagem do Evangelho. Nós estamos fazendo aí as primeiras canções de Natal, as novas melodias que ecoaram e são narradas no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no capítulo 2 de Lucas. E nessa série nós já falamos, né, da canção de Maria, o Magnificat, e nós aprendemos algumas coisas olhando para o cântico de Maria, né? Nós aprendemos que, primeiro, os nossos cânticos de louvor devem ser encharcados das Escrituras. A nossa vida tem que ser encharcada das Escrituras. Se a gente está, vamos dizer, o tempo inteiro ali se alimentando dessa linguagem, desse ritmo, desse vocabulário das Escrituras, é natural e quase que imperceptível que quando a gente colocar para fora, a gente vai colocar para fora esse vocabulário, esse ritmo da palavra, né? Claro que no dia a dia você não vai ficar recitando o versículo o tempo inteiro, mas, embora decorar versículo seja muito bom e muito importante, mas quando a gente se alimenta das Escrituras, quando a gente vai colocar algo para fora, as Escrituras vêm e transbordam da gente, né? Maria nos mostra isso. O Cântico de Maria era cheio de referências ao Antigo Testamento. E ela nos ensinou também que os nossos cânticos de louvor devem reconhecer a nossa pequenez, né? Ela falou, pois atentou para a humildade da tua serva, para a pequenez da sua serva. A gente hoje se coloca diante de Deus e tem alguns cânticos por aí que a gente é tão bom, a gente é tão poderoso, a gente é tão maravilhoso, que Deus não tinha outra escolha a não ser a nos amar, de tão maravilhosos que nós somos, né? Parece que Deus quer perder um pouco se não salvasse a gente, né? Você fala, eu não ia estar no céu, imagino que coisa triste, né? Não, a gente tem que reconhecer a nossa humilhação e a nossa humildade. E a terceira coisa que a gente aprende com Maria é que os nossos cânticos de louvor devem estar cheios de confiança no que Deus pode fazer, no que Deus vai fazer, né? A gente tem que cantar com confiança naquilo que Deus prometeu. A gente cantou hoje, né? Incomparáveis são as promessas. O Deus que promete é o Deus que cumpre, ainda que a gente não veja, ainda que tarde, né? Tem uma canção que diz assim, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti, eu prometi voltar, e um dia, e perto estou a cumprir, né? É uma canção, se eu não me engano é o Prisma que canta essa canção, e é uma grande verdade. E aí na semana passada nós falamos sobre o Benedictus, o cântico de Zacarias, e aí nós falamos que Deus continua trabalhando, e Deus continua no controle, mesmo quando está em silêncio, mesmo quando Deus está quieto, mesmo quando a gente não vê nada. Sabe aquele dia que você fala, Deus, fala comigo, e Deus não fala. Deus me mostra alguma coisa, e Deus não mostra. Tem época da nossa vida que a gente piscou, Deus falou alguma coisa, né? A gente tem época que Deus fala tanto, e tem época que a gente quer muito que Deus fale e não acontece nada, né? Isso não significa que Deus tirou férias. Com Zacarias a gente aprende. Lembra que a gente falou? Deus ficou 400 anos em silêncio. Nenhum profeta escreveu nada. Ninguém teve uma profecia, ninguém disse assim diz o Senhor, ninguém teve uma visão, ninguém viu o anjo, ninguém foi, nada. Deus em silêncio, mas Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando. E esse Deus é o Deus que cumpre as suas promessas, né? Deus disse para Zacarias, você vai ter um filho. Ele já era velho, sua mulher já era velha. Ele duvidou, assim como Abraão e Sara, repetindo a história, mas o menino nasceu. E o menino cumpriu tudo aquilo que Deus havia dito. E o menino mais cumpriu a última profecia que fecha o Antigo Testamento. Virá um no poder e na força de Elias. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. E João Batista fez exatamente isso que foi profetizado. E a última coisa que a gente aprendeu na semana passada com Zacarias foi que Jesus vem sempre em primeiro. E a gente vem sempre a partir do segundo lugar, né? A partir do segundo lugar. Ele faz um cântico para agradecer pelo filho, mas ele só fala do Messias. Ele fala do filho 2 versículos e o resto todo do cântico é sobre o Messias. Não é à toa que quando João Batista cresceu, a sua mensagem era que ele cresça e que eu diminua, que ele seja o primeiro e que eu seja o segundo, que ele seja o foco principal, ele é o Cordeiro de Deus, eu sou simplesmente a voz que clama no deserto, né? Então, que a gente também aprenda. E hoje nós vamos olhar por uma canção que é a menor de todas essas canções. É a canção que... A gente tem uma mania no mundo evangélico de chamar tudo de corinho, né? Tudo que é música velha a gente fala que é corinho. Ah, aquele corinho, aquele corinho. Corinho é um termo muito específico
e eu não vou dar aula de história da música cristã para vocês, mas é um termo muito específico de uma época, no final dos anos 60, no início dos anos 70, quando nós deixamos os hinos como nossa fonte primária de cântico congregacional e passamos a adotar as canções contemporâneas. E essas canções contemporâneas, elas sempre vieram com melodias muito fáceis e uma letra muito pequenininha e muito repetitiva. Então, nos Estados Unidos chamavam de praise chorus. E aqui no Brasil ficou conhecido como corinho. Então, corinho são essas canções pequenas, com letra muito simples e melodia simples. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente cantava há muitos anos atrás, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Acabou a letra, acabou a música, é isso aí. Então aí você repete, canta. Aí os homens cantam uma coisa, as mulheres... Aleluia. E era um corinho, né? E aí hoje nós vamos olhar para um corinho registrado no Evangelho de Lucas. E ainda que tão pequeno, talvez seja o mais espetacular deles, que é o Glória, o Cântico dos Anjos, o cântico que os anjos cantam aos pastores. Nós dizemos, né, cantam anjos harmonia, e cantam o quê? Sempre glória a Deus. Tem um outro cântico de Natal que também ecoa essa ideia, né, que é o Glória, glória a Deus nas alturas. No latim, Gloria in altissimis Deo, et in terra pax in omnibus bonae voluntatis. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade. Né? A gente vai ler uma outra versão, uma outra tradução da NVI, está lá em Lucas capítulo 2, dos versículos 1 a 20. Diz assim: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia para a Judéia, para Belém, a cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento. Esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concedeu o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá, encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Esse é um texto lindo, né? Clássico. A gente já leu centenas, dezenas de vezes na nossa vida. E tem algumas lições muito interessantes aqui. Eu quero chamar a atenção de vocês. Embora o cântico tenha 2 linhas, eu quero chamar a atenção de vocês em algumas coisas nesse texto. Primeira coisa, a glória de Deus nem sempre é aparente. Veja que o texto começa... Né, primeiro é o seguinte, né, está escrito aí, glória, vem do grego doxa, que significa esplendor, brilho, mas fala principalmente da majestade de Deus como rei que governa as nações. Esse cântico dos anjos canta a glória de Deus, a majestade de Deus, o Deus soberano que governa as nações. E esse texto, ele é um texto subversivo, ele é um texto que nas entrelinhas ele fala algumas coisas muito interessantes. Por quê? Nada nesse texto mostra que a glória pertence a Deus.
Nós estamos falando de uma família, um casal insignificante, que não tem nada de importante, é um casal comum. Aliás, o texto não trabalha porque acho que, mas assim, tem questões muito complicadas. Eles eram noivos, José e Maria, eles não eram casados. No tempo de Jesus, o noivado já tinha algumas prerrogativas do que hoje nós consideramos uma vida de casado. Mas a vida sexual não era uma delas. No noivado, a vida sexual era liberada no casamento. Só que Maria estava grávida. E pelo entendimento do texto, até pelo que aconteceu, ela estava no final da gestação. Ela já estava no final. Quando José, noivo de Maria, volta para sua terra natal, alguns comentaristas dizem que ele volta para Belém, que provavelmente ele deveria ter algum terreno em Belém. Alguma terra registrada no seu nome, alguma coisa que o ligasse àquela terra. Quando ele volta, ele está levando um problema. As pessoas iam comentar, as pessoas iam falar como que ele é noivo e como que ela está grávida dele. E na história de José e Maria, quanto mais explica, pior fica, né? Porque ele fala, não é meu. Como assim não é seu? O que está acontecendo? Não, é de Deus. Ah, Deus, estou sabendo, né? Então, quer dizer, é uma história muito complicada. É um momento muito difícil. E José e Maria, esse casal comum. Esse casal ordinário, no sentido de cotidiano, que você vê na rua toda hora. Está indo de uma cidade insignificante, que é Nazaré, e está indo, descendo todo o território de Israel para ir para Belém, que ficava muito próximo a Jerusalém. Belém até hoje fica muito próxima a Jerusalém. Hoje, Belém é controlada pelos árabes, né? Então, para você passar, você precisa passar quase que por uma fronteirinha, assim, por uma barreira policial, e aí é tudo árabe e tal, mas é muito próximo a Jerusalém. E aí, os pastores, que também são mencionados no texto, que é a plateia do cântico, os pastores são pessoas completamente significantes na sociedade. É um dos serviços mais repugnantes da sociedade. É aquele serviço que literalmente ninguém quer fazer. É a última das opções. Eles são tão desprezados na sociedade que eles não são permitidos no culto do tabernáculo, do templo. Eles não podem participar do culto no templo, porque eles são considerados pessoas impuras para o serviço religioso. Então, são pessoas desprezadas. Por quê? Porque é um serviço sujo, é um serviço no campo, então é o tempo inteiro lidando com bicho, você fica com cheiro, você fica com pelo, é uma coisa complicada. Então, eles são vistos de forma negativa. E aí, por final, o menino que nasce, que é o filho prometido de Deus, ele nasce numa manjedoura, em meio a animais. Provavelmente, segundo as tradições mais antigas, numa gruta, atrás de uma casa. As pessoas, a gente pensa em hospedaria, a gente pensa numa pousada, né? Com a nossa cabeça, a gente pensa no Airbnb. Daqui a uns anos eu falo assim, era um Airbnb que não tinha lugar para eles, né? Mas os comentaristas dizem que provavelmente era uma casa de algum parente de José. Pensa na casa do mundo antigo, tá? Uma casa que tivesse vários cômodos, enfim, uma casa grande, algum parente mais afortunado. Só que José chega nessa casa e a casa está cheia de outros parentes que também estão voltando. Então não tem lugar. E aí, provavelmente eles falam, olha, é melhor você ter a criança para nascer, vai lá para o fundo. E tem lá no fundo essa criança. A tradição até apontava, desde o início do século II, século III, uma gruta em Belém, que é depois construir uma igreja, que é chamada Igreja da Natividade, tal, tudo mais. Mas era apontada uma gruta onde ficavam cavalos e aonde ficavam outros animais, e provavelmente foi ali que Jesus nasceu. Então, nada nesse texto mostra que Deus é rei, porque tudo que ele está fazendo é falar com gente simples, humilde e complicada. Mas tem um detalhe nesse texto. E o detalhe é que fala que Deus está no controle sobre o imperador. Por quê? Porque fala que nos dias de César Augusto houve um grande censo. O que é esse censo? O censo era uma forma do imperador saber se ele estava cobrando os impostos corretamente. Então, era horrível esse censo para as pessoas, porque significava que o imposto ia aumentar. Mas ele precisava calcular as pessoas e saber quem que estava de verdade para calcular os impostos corretamente. Só que esse censo foi uma desculpa divina para que se cumprisse a profecia. O Filho de Deus, o Messias, tinha que nascer não em Nazaré,
mas ele tinha que nascer em Belém, a cidade de Davi. Então, nesse grande movimento, quem está controlando é Deus, que já tinha anunciado isso séculos atrás. O grande rei, que está tudo acontecendo ali simples, José e Maria comuns, numa hospedaria comum, o menino nascendo em meio a animais comuns, não era nenhum animal assim, um pavão, era um cavalo, quase boi, era animal comum. Mas o grande Deus, o grande rei está controlando o cenário por trás. O grande rei está ali olhando. César está pensando no cálculo de impostos, mas ele, sem saber, está preparando um cenário para que mais uma profecia se cumpra. O descendente de Davi nasceria em Belém. E os pastores também são um lembrete de que Deus ama os humildes e os menos favorecidos. Né? Então aqui, só para... O evangelho quer mostrar que é Deus que está por trás das decisões do imperador. E aí, olha só o que diz o Salmo 146, dos versículos 7 a 9. Ele, Deus, defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Salmo e o Antigo Testamento estão lotados de referências dizendo que Deus ama os menos favorecidos, que Deus está ao lado daqueles que não têm ninguém, que Deus está perto daqueles que estão sofrendo. Deus está perto daqueles que sofrem, Deus está perto daqueles pequenos, Deus está perto daqueles que nada têm. E os pastores são um lembrete de que Deus ama gente humilde, de que Deus ama... Veja, os anjos não foram cantar no palácio de Herodes. Não teve um teatro romano lá na cidade. Vamos fazer uma apresentação do coral de anjos. Não. Para a alta sociedade vir e participar. Não. Eles cantaram para as pessoas mais humildes e mais esquecidas daquela sociedade. O espetáculo celestial foi reservado para elas. Né? E o coro celestial aqui também tem uma função no texto. Por quê? No culto ao imperador, e principalmente no aniversário do imperador, se fazia um culto, porque o imperador era considerado Deus. Então se fazia um culto de adoração ao imperador no seu aniversário. E cantavam vários corais. Cantavam ao imperador. E nesses cânticos se usavam as palavras como Kyrios, Senhor do mundo, ele é o Senhor do mundo, e Salvador. Agora aqui aparece, não para a elite da sociedade, mas para os pastores, um coro de anjos cantando que não é o imperador que é o Senhor e o Salvador, mas é aquele menino que nasceu humilde e nasceu escondido naquela estrebaria, naquela hospedaria em Belém. Então a primeira coisa que a gente aprende é que a glória de Deus nem sempre é aparente. Nem sempre é aparente. Deus está fazendo coisas que a gente não vê. Deus está valorizando coisas que a gente não vê. Deus escolhe pessoas que a gente nunca escolheria. Talvez a começar em nós. Mas a gente lê as histórias de algumas pessoas que já morreram, que já passaram. Grandes heróis da fé, você fala, rapaz, só Deus para escolher essa pessoa. Pessoas complicadas, pessoas difíceis, pessoas humildes, pessoas com a família assim complicadérrima. Mas Deus escolheu essas pessoas. A glória de Deus nem sempre é aparente. A segunda coisa que a gente aprende sobre a glória de Deus é que a glória de Deus, ela encontra a sua expressão máxima na encarnação de Cristo Jesus. Olha que interessante. A glória de Deus se manifestou em alguns momentos muito chaves da história de Israel, relatados no Antigo Testamento. Eu separei aqui 3, que são os principais. Lá no Sinai, quando as tábuas da lei foram entregues a Moisés, a glória era tão grande que o povo falou para Moisés, vai você e a gente fica aqui. Porque era uma glória assustadora. Não era eu sempre digo isso, a glória de Deus não é ursinhos carinhosos. A glória de Deus é algo tenebroso, é pesado. Era trovão, era raio, era nuvem escura, eram sons de trombeta. Era um negócio assustador. Quem tem medo de tempestade detestaria ver a glória de Deus no Sinai. Porque era uma grande tempestade. A glória de Deus se manifestou ali. A glória de Deus se manifestou no tabernáculo do deserto.
Várias vezes a glória de Deus descia no tabernáculo. E Moisés falava com Deus face a face. Tamanha era a glória que o rosto de Moisés brilhava. O rosto de Moisés resplandecia. Tamanha era a glória de Deus manifestada no tabernáculo do deserto. E a grande última manifestação da glória do Senhor foi na inauguração do Templo de Salomão. Segundo Crônicas, capítulo 7. Quando o templo foi inaugurado, Salomão preparou uma senhora festa. Um senhor culto de inauguração. A glória de Deus encheu tanto aquele templo que o texto ele é claro em dizer que os sacerdotes não conseguiam entrar, porque eles caíam como mortos. Tamanha era a glória de Deus que encheu o templo de Salomão. A glória de Deus também se manifestou na aparição dos anjos. No versículo 9 que nós lemos fala assim: e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. A gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe como conta o folclore das vigílias no monte, nos acampamentos e tudo. A gente não sabe se a grama brilhou ao redor deles. A gente não sabe se apareceram uns fogos de artifício junto com o anjo. A gente não sabe. O texto diz, o anjo apareceu, e esse anjo cá entre nós, o texto não diz, provavelmente era Gabriel. Porque Gabriel apareceu para Maria, Gabriel apareceu para Zacarias, provavelmente era Gabriel que apareceu para os pastores. Mas diz que junto com o anjo, provavelmente Gabriel, apareceu a glória do Senhor, resplandeceu a glória do Senhor. A Bíblia fala mais de 300 vezes sobre anjos. E, no entanto, ela fala muito, mas fala pouco, porque a gente sabe muito pouco sobre os anjos. A gente sabe algumas coisas, né? Que existem 3 classes de anjos. Primeiro, né? Você que pensa no anjo gordinho, do cabelo encaracolado, com uma flecha na mão, meio querubim, esquece. Não são esses anjos que a Bíblia conta. A Bíblia conta de anjos que são seres espirituais, que às vezes se manifestam fisicamente. Às vezes eles têm aparência de seres humanos, como aconteceu com Abraão. Eram anjos, mas pareciam pessoas. Como aconteceu com Ló, eram anjos, mas pareciam pessoas. Mas às vezes eles se manifestam no seu ser glorioso. Eles também refletem a glória de Deus. E quando eles aparecem na sua glória, eles assustam as pessoas. Eles assustam e eles causam adoração. Eles são tão gloriosos que João, o apóstolo, quando o anjo aparece para ele na ilha de Patmos, ele cai e tenta adorar o anjo. Você fala, pô, mas é João, que andou com Jesus, que sabe quem é Jesus, e está tendo tamanha glória do anjo. O anjo fala, não me adore, eu sou como você. A glória é somente ao Cordeiro de Deus. Então, a Bíblia fala de 3 tipos de anjos, né? Fala dos serafins, que são mencionados em Isaías 6, por exemplo, e falam que esses anjos estão na presença de Deus, adorando a Deus e ministrando, servindo diante da presença de Deus. Isaías descreve, eles têm 2 asas aqui, 2 voam, 2 cobrem os pés, 2 cobrem os olhos. São seres assustadores. Nós temos os querubins, que são mencionados lá em Gênesis, guardando o jardim do Éden, quando Adão e Eva são colocados para fora. E depois os querubins são feitos em escultura para guardarem a arca. E a ponta das asas dos querubins se tocava, eles ficavam de costas um para o outro, em cima da arca, no tampo da arca. E a Bíblia diz, não me pergunte como, não me pergunte por quê, mas é o que a Bíblia diz, que a glória de Deus se manifestava no lugar onde as asas dos querubins se encontravam, se tocavam. Ali era chamado de lugar da propiciação. E a menção de anjos graduados. Gabriel e Miguel, que é chamado de príncipe dos exércitos do Senhor. Agora, como que isso funciona? A gente não sabe. O fato é que a glória dos anjos foi um contraste enorme com a simplicidade desses pastores. Deus, muitas vezes, na sua soberania, Ele permite que a sua glória nos encontre na nossa vida cotidiana. Talvez algum de nós já tenhamos visto anjos e não saibamos. Talvez a gente já tenha conversado com anjos e eu conheço muitos testemunhos, de gente que
teve um livramento, de gente que recebeu um recurso, de gente que recebeu uma palavra, de gente que recebeu a direção, e depois a pessoa falou, porque aquela pessoa que estava aqui me explicou, mas que pessoa que estava aqui? Não, mas tinha uma pessoa aqui, não tinha, mas não tinha uma pessoa aqui, né? Em hospitais, em cadeias, em projetos missionários, no campo missionário. Esses testemunhos são muito mais comuns do que a gente imagina. Em situações que onde não há GPS, não há celular, não tem como você perguntar para o Google, Deus coloca os seus anjos para trabalhar, para guardar e para direcionar os seus servos. Mas Deus, na sua soberania, permite que muitas vezes a sua glória nos encontre no nosso dia a dia. Para os pastores era um dia, uma noite comum. Era mais uma noite no meio dos bichos, mais uma noite mal dormida, mais uma noite no meio do fedor dos bichos. E naquela noite, a glória de Deus encontrou aqueles pastores. Quantas vezes eu e você podemos lembrar na nossa história que quando a gente achava que era mais um dia, mais uma tarde, mais um dia de trabalho, mais uma coisa, e a glória de Deus talvez tenha te encontrado e talvez tenha me encontrado e tenha se manifestado no nosso meio. Talvez no dia que você se converteu, talvez no dia que você conheceu Jesus, era um dia comum, era uma tarde comum, era uma noite comum, e de repente você mal imaginaria que a sua vida seria completamente transformada. Mas agora, na encarnação de Jesus, a glória de Deus se manifesta na sua plenitude. O que os evangelistas estão dizendo é o seguinte: pensa na glória do Sinai, pensa na glória do tabernáculo, pensa na glória do templo. Então, a glória na criança é maior do que todas elas. João capítulo 1, versículo 14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a sua doxa, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Hebreus 1, a carta aos Hebreus abre com esse texto, né? Há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Olha só, o versículo 3, a parte A. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. O que a Bíblia está dizendo é que aquele bebê, ele era a exata manifestação da glória de Deus. Que loucura, né? Ainda mais a gente que fala, né? A criança é tudo igual, bebê é tudo cara de joelho. Aquele bebê, ele era a exata manifestação da glória de Deus. A glória também é dada ao Pai, pelo cumprimento. Quando os anjos cantam glórias a Deus nas alturas, eles também querem, eles estão falando várias coisas, né? Estão dizendo, a glória está no bebê, a glória se encarnou, a glória se tornou carne, mas eles estão dizendo glória ao Pai. Por quê? Porque o plano do Pai está se cumprindo. O plano está se cumprindo. E por que a glória é dada nas alturas? Porque é onde Deus habita. Deus habita nas maiores alturas. Deus habita acima de nós. Deus habita no trono dos céus. Deus habita numa dimensão maior que a nossa. O que os anjos estão dizendo é a glória de Deus é dada onde Ele habita, na sua casa, nas maiores alturas. E essa habitação fala da sua grandeza e da sua autoridade. Deus está acima, Ele é maior, Ele é grande, Ele é poderoso. Nós fomos criados para experimentar e para refletir a glória de Deus. Só que o pecado tirou essa capacidade de nós. Adão e Eva, a gente não sabe como, mas eles viviam diante da glória do Senhor. Provavelmente, eu imagino que eles viam ao Senhor. Eles ouviam ao Senhor. Só que o pecado tirou essa capacidade de nós. A glória que a gente falou aqui no Antigo Testamento, ela vinha e ia, vinha e ia, vinha e ia. O rosto de Moisés brilhava, mas brilhava por um pouco, e passavam os dias, sumia. Tanto que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 3, a glória em Moisés era uma glória transitória. A glória em Cristo é uma glória permanente. É uma glória que não passa. É uma glória que vem e fica de uma vez por todas. E agora, por último, né, gente? A gente aguarda o dia
em que Cristo se manifestará mais uma vez, mas não como um bebê. Agora ele vai se manifestar na sua plena glória. Olha os textos de Apocalipse, são 2 textos um pouquinho maiores, mas são textos muito fortes, né? Apocalipse 4, do 2 ao 5. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Olha a descrição que João faz de Cristo. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça as coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante deles estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Olha a descrição do lugar onde Cristo habita. E aí vem a descrição dele, Apocalipse 19, do 11 ao 16. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu manto e em sua coxa está escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora não mais um bebê, agora o Senhor da terra e dos céus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que se manifestará em toda a sua glória. E aí a gente caminha para a primeira parte é glória a Deus nas alturas. E agora vem a segunda parte do cântico, e paz na terra. Que paz é essa? Que paz é essa? Interessante que o Império Romano falava muito sobre a Pax Romana. O que era a Pax Romana? A Pax Romana era um programa imperial, é um programa governamental. Se existisse propaganda naquela época na televisão, passaria: olha o que o Império está fazendo por você. Era uma ideia de que havia um programa de segurança estabelecido, segurança e quase que a ideia de locomoção em paz pelo Império. Olha, você tem estrada e você tem agora guardas que estão nessas estradas. E você pode viajar sem medo de ser assaltado, sem medo de ser roubado, sem medo de ser morto. Olha, nós garantimos que não há guerra no Império, que o Império está em paz. Era uma proclamação do imperador dizendo: eu estou colocando o mundo em paz. Mas os anjos cantam que não é o imperador que está trazendo paz para o mundo. Os anjos cantam que é a chegada daquele bebê humilde, escondido, esquecido, que traz paz ao mundo. Quando a verdadeira glória de Deus é revelada, a consequência é um mundo completamente em paz. Shalom. O que significa isso? Primeira coisa, né? O que essa paz não é? A paz não é a ausência de problemas cotidianos. Cá entre nós, o próprio texto de José e Maria está cheio de problema. Ele tem o problema da noiva que está grávida, ele tem o problema do lugar que não tem lugar para o menino nascer, ele tem problema que o rei quer matar o filho dele, ele tem que fugir para o Egito, eles têm que voltar. É cheio de problema. Então essa paz não é ausência de problema. Não é ausência de perseguição. Jesus fala: eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Querendo dizer o seguinte: o evangelho vai causar perseguição, o evangelho vai causar confronto. O verdadeiro evangelho vai confrontar os poderes desse mundo o tempo inteiro. Quem espera um evangelho que você não é confrontado, que você não é perseguido, não é evangelho. Porque o evangelho, ele confronta os poderes desse mundo. E essa paz não é uma desconexão com o mundo à nossa volta. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem gente que fala que está em paz, mas sabe aquela pessoa que é viajada, assim, a pessoa que tá tudo bem. A pessoa não vê nada, ela não vê notícia, ela não sabe de nada. Ela vive num mundo à parte. Ela vive numa paz. Mas essa pessoa vive numa paz porque ela não tem contato com o mundo. Ela se isolou, ela mora no mato, não conversa com ninguém, não vê nada, não sabe de nada. Não, isso não é paz. A paz não é uma desconexão com o mundo à nossa volta. O que é a verdadeira paz? A verdadeira paz trabalha com o conceito bíblico, judaico, de shalom. O que é shalom? Shalom é cada coisa no mundo no seu lugar. O que tem a ver shalom, a paz, com a glória de Deus?
Quando as coisas estão no seu lugar, Deus recebe a glória. Porque o mundo só pode funcionar bem se Deus estiver no trono. Se tiver qualquer outra coisa governando a nossa vida que não for Deus, o mundo não está em paz. Percebe que é uma conexão direta. Eu só posso ter paz se Deus está no trono. Eu só posso ter paz se a glória for toda de Deus. Eu só posso estar no shalom, cada peça no seu lugar, se Deus é o Senhor absoluto do mundo que eu vivo. Então essa paz que não é nada disso, ela é algumas coisas muito interessantes. A primeira coisa que essa paz ela é paz com Deus. Ela é paz com Deus. O que significa isso? Significa que todos nós estávamos em rota de colisão com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos personas não gratas no trono dos céus. E através daquele bebê encarnado, a glória de Deus, o Filho de Deus, nós nos tornamos amigos de Deus. Mais do que isso, nós nos tornamos filhos de Deus. Essa paz com Deus, eu e você não tínhamos a menor condição de batalhar por ela. A gente não pode dar presente, não pode dar panetone, chocotone, embora para mim possa, mas para Deus não. Não panetone, que eu não gosto de panetone, mas chocotone. A gente não compra o favor de Deus. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Né? A gente não compra a paz com Deus. A paz com Deus tem que partir de Deus. E essa paz que os anjos proclamam, primeiro, é a paz com Deus. Aos homens, olha como termina o cântico. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando fala de boa vontade, dá uma confusão no português, porque parece que a gente tem boa vontade. Parece que são homens de boa vontade. E não é, a boa vontade não é nossa, é de Deus. Por isso que a NVI traduz de outra forma. Aos quais Deus concede a sua graça, o seu favor, a sua boa vontade. Isso é paz. Olha o que diz Efésios capítulo 2, dos versículos 15b até o 18. Paulo diz, o objetivo dele, Jesus, era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E reconciliar, o que são dos dois? Judeus e gentios. E reconciliar com Deus os dois, judeus e gentios, em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Quem estava longe? Os gentios. Quem estava perto? Os judeus. Ele disse, vocês dois, judeus e gentios, têm paz com Deus. Pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Paulo sempre fala a mesma coisa, várias vezes, de formas diferentes. O judeu não tem acesso garantido e o gentio que não tinha acesso de forma nenhuma em Cristo tem. E os dois agora têm paz com Deus. Qual que é a outra paz? Paz com o outro. Paz com o próximo. Porque se eu tenho paz com Deus, agora o favor que eu recebi, eu tenho que dar. Eu tenho paz com o próximo. Eu tenho a possibilidade de amar o próximo. Por isso que Paulo diz, o muro que separava judeus e gentios não separa mais. Agora somos todos um em Cristo Jesus. Por isso que a gente tem paz para amar o próximo. Porque eu não amo o próximo pelo que o próximo é. Eu amo o próximo pelo que Deus é. Que loucura, né? Eu não amo você e você não me ama, ou não deveria, por aquilo que a gente fez ou deixa de fazer. Porque assim a gente não ama ninguém. Porque as pessoas pisam na bola o tempo inteiro e a gente pisa na bola o tempo inteiro. A gente ama por aquilo que Deus é. E a primeira coisa é Deus mandou amar. A segunda é Deus nos capacita a amar o próximo. E a terceira coisa é paz de Deus para a vida. Qual que é a certeza? Deus está no controle. Lembra daquela canção que diz, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. E o que diz o coro? Não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. A gente não depende das circunstâncias para ter paz. A nossa paz, ela acontece no meio da guerra, porque a gente fala,
Deus continua no controle. O mundo está caindo, Deus continua no controle. Você perdeu o emprego, Deus continua no controle. Veio um diagnóstico que você não queria, Deus continua no controle. Essa é a única certeza que a gente encontra paz. É a única coisa que nos dá a paz. Por isso que Paulo diz lá no texto de Filipenses 4, do 6 ao 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Tem uma canção antiga do Guilherme Kerr, foi gravada em 1975, Louvor 1 dos Vencedores por Cristo, que diz assim: ah, como é bom poder aos pés da cruz depositar. Essa é a paz escrita. Esse meu fardo pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada, senão a Deus tudo entregar, em cada súplice e oração, e a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. A paz de Deus que guarda todo entendimento, guarda a nossa vida, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração. Para a gente dar glória a Deus e para a gente receber da paz que Ele concede em Cristo, a gente precisa render a nossa vida ao Cristo encarnado, naquele bebê em Belém, no Cristo morto na cruz e no Cristo ressurreto ao terceiro dia. A gente só consegue entender a glória de Deus em todo esse plano quando nós entendermos pelo Espírito o mistério da encarnação, o mistério da cruz. E ao entendermos pela fé, não tem outra resposta, a gente só consagra toda a nossa vida ao Senhor. A gente entrega tudo o que a gente tem. A gente vai servir ao menino Deus e vai viver a mensagem do reino de Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos apresentou a sua glória, a glória tão procurada e tão desejada no Antigo Testamento. A glória que tão poucos viram, o Senhor revelou a nós em Cristo Jesus. Obrigado, porque Ele veio ao mundo e Ele nos manifestou aquilo que o Senhor é. Ele é a exata manifestação do seu ser. E obrigado, porque um dia os nossos olhos se abriram para entender isso pelo poder do Teu Espírito. E obrigado porque um dia nós o veremos como Ele é, em toda a sua glória e majestade. Nós o veremos sobre as nuvens do céu. Nós o veremos com todo o poder nas suas mãos. E nós o veremos derrotando todos os seus inimigos. Obrigado por essa paz. No mundo em guerra, no mundo em destruição, no mundo perdido. Obrigado por essa paz que nós encontramos somente em Ti. Essa paz que não significa que nós não passaremos por dias difíceis. Essa paz que não significa que nós não teremos problemas. Mas essa paz que nós temos em nós, que é fruto da certeza de que o Senhor está no trono, de que o Senhor está no controle, de que o Senhor não perdeu o timing, o Senhor não perdeu o controle das nossas vidas. Essa paz guarda o nosso coração e guarda a nossa mente. Que ela guarde a cada dia, nesses dias difíceis que nós temos vivido, que a Tua paz guarde a nossa mente, guarde o nosso coração. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Deus concedeu o seu favor e a sua boa vontade. Glória a Deus, nós te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós estamos encerrando a nossa celebração.